Então a ministração da palavra, porque o tempo não para. Filipenses capítulo 3. Palavras do apóstolo Paulo. Versículo, foi lido aqui no versículo 14 e 15, mas eu quero ler do 4 em diante para uma rápida meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da minha lei, ou da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já tenha, ou já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, a jornada humana é um roteiro que não nos permite retroceder. Não dá para a gente rebobinar a fita da vida. A vida é um iter, é um caminho que nos estimula a seguir adiante. A gente não pode, por conta de arrependimentos, por conta de circunstâncias vividas em nossas vidas, desejar voltar para refazer. Eu costumo dizer que a vida é vida vivida. Não importa o que eu esteja vivendo. Tudo o que eu vivo e experimento é vida, seja bom ou seja ruim. A gente poderia até desavisadamente desejar pular os momentos ruins da nossa história, da nossa experiência pessoal, mas isso não seria uma vida toda, seria uma vida incompleta, uma vida pela metade. Eu sou quem eu sou, não por conta dos momentos bons, mas também por conta de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todas as batalhas, de todas as provas. Afinal, eu sou fruto de uma história. Sou fruto de uma história. E às vezes não consigo compreender porque Deus me deu a história que me deu. Mas eu vivi individualmente, solitariamente, pessoalmente, uma vida que só eu pude viver. E eu sou quem eu sou por conta dessa história. E eu não escolhi ser quem eu sou. Eu não escolhi meu pai, eu não escolhi a minha mãe, eu não escolhi a minha família, eu não escolhi o lugar aonde eu nasci, eu não escolhi o tempo no qual eu nasci, eu não escolhi ser
fisicamente como eu sou, essa beleza plena de Deus, não foi escolha minha. A altura, a cor da pele, eu não escolhi nada disso. Eu apenas recebi uma vida e comecei a viver essa vida. E por conta de quem eu sou, eu tomei decisões em minha vida que até hoje eu não sei por que eu tomei. Eu só sei que eu tomei. Porque a maioria das escolhas que a gente faz na vida são escolhas que a gente faz sem pensar. A gente vai sendo levado, a gente vai sendo conduzido, vai empurrado pela vida, pela cultura, por aquilo que meu pai me induziu, pela minha mãe que me induziu, pelo ambiente que eu vivi, pela informação que eu recebi. Eu gosto de comer cuscuz com tripa. Eu gosto de comer cuscuz com tripa. Mas eu não me esqueço que tripa é víscera de animal. Talvez se um americano chegasse aqui e eu dissesse, eu gosto de comer víscera de porco, ele ia fazer uma cara de entojo. Porque quando a gente sai daqui e vai para a China comer grilo assado, grilo frito, isso nos dá asco. Há poucos dias o pastor Edivaldo Filho estava lá no Oiapoque. E lá no Oiapoque deram para ele um prato e ele mostrou só a pata do animal. Parecia a pata de um dragão. Mas o povo lá come e é uma iguaria. Aqui é proibido pelo IBAMA, mas tem quem coma carne de cágado. Quem foi que ensinou alguém a gostar de comer carne de cágado? Então, a maioria das coisas que eu faço, ou que eu escolho, ou que eu decido, não é fruto de uma total liberdade. De uma total liberdade. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu percebo que ele também viveu assim o início da sua vida. Porque ele declara aqui, no capítulo 3 da sua carta à igreja de Filipe, no versículo 5, quem ele era. Ele era declaradamente hebreu de hebreu. Ele não escolheu, mas ele era filho de pai e mãe hebreus. Muito embora tenha nascido em uma cidade distante da Palestina, ele era hebreu de hebreu. E ali já define a linguagem dele, a cultura dele, a religião dele. Ali já vai sendo traçado uma linha no tempo para a vida de Paulo. E logo cedo era natural, era comum, filho de judeu, filho de hebreu, ir para uma escola, aprender com os mestres, com os rabis. E o grande mestre de Paulo lhe ensinou a ser fariseu, zeloso da lei, aquele que se preocupava com a pureza da religião mosaica. Ele era tão zeloso que diz a cultura daquele povo que havia um livro chamado A Tradição dos Anciãos, que era muito maior do que o conteúdo do Pentateuco, que era a lei de Deus dada a Moisés. Lá naquele livro se ensinava detalhe por detalhe como se agradar a Deus. Paulo então, ele vai crescendo e se tornando um grande religioso, o melhor dos fariseus, um grande intelectual, estudioso, versado em várias línguas e várias culturas. Ele foi sendo conduzido imperceptivelmente para ele ser tudo isso aqui. E ele era zeloso. Ele declara no versículo 6, segundo o zelo, ele era alguém que cuidava de administrar a pureza da religião. E fazendo isso, ele se perde no meio do caminho, achando que estava fazendo o bem. Ele agora passa a ser um perseguidor da igreja, um torturador de alguém que pensava diferente dele, alguém que entrava na casa dos cristãos e ali arrancava mulheres pelos cabelos. Paulo se transformou em um homem bruto, em nome da pureza de princípios que ele sequer percebeu que ele estava defendendo. Mas ele só tinha essa vida. Às vezes a gente vai sendo levado pela vida sem pensar sobre a vida.
A gente vai sendo conduzido pela vida sem perceber. Perceba você que algo marcava a ideia e o pensamento de Paulo. Ele era perseguidor da igreja e, segundo a justiça da lei que ele defendia, ele era puro, ele era irrepreensível, ele era zeloso. Mas aí algo acontece com Paulo. Algo de novo acontece com Paulo. Ele, lá no livro de Atos, no capítulo 9, nós nos deparamos com um projeto de Paulo. Ele não estava suportando ver os cristãos se multiplicarem. Ele não estava compreendendo o crescimento dos cristãos. E ele decide fazer o seguinte: ele vai aos maiorais do templo e pede uma carta autorizativa. Ele queria uma carta para lhe dar poderes para prender crentes. E ele vai em direção a Damasco. Tudo certo, nada fora do script. Era o projeto de vida dele. Era ser o grande defensor do judaísmo. E ele vai em direção a Damasco com o projeto de cumprir a sua missão. Mas aí, indo para Damasco, algo inusitado acontece. Paulo se encontra com Jesus. Paulo tem um encontro com o autor da vida. Olha o que diz Atos 9, 1 e 2. E Saulo, que era o nome hebreu de Paulo, era o mesmo Paulo, Saulo, talvez originário do nome Saul, que era o maior representante da tribo dele, a tribo de Benjamim. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele dirige-se ao sumo sacerdote e pede cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Mas em Atos 9:3, ele se encontra com Jesus. E olha o que está escrito: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Algo diferente aconteceu. Algo fora da normalidade aconteceu. Algo estranho aconteceu naquele dia. E ele, caindo em terra, aterrorizado, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não entendeu nada. Ele não conseguiu compreender a experiência que ele estava vivendo. O histórico de vida dele nunca tinha se deparado com algo tão estranho, inusitado. E ele responde, ele interage: quem és, Senhor? E diz o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Daí em diante, a vida de Paulo virou de ponta cabeça. Tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha defendido, toda a motivação da sua vida vira. E agora, o projeto de Paulo muda. Ele que queria agora zelar da lei, em Atos 9:6, ele, tremendo e atônito, ele declara: Senhor, o que queres que eu faça? As convicções daquele homem caíram por terra. Os projetos pessoais já não existiam mais. Cadê os crentes que eu devia aprender? Não me interessa mais. E a religião que motivou a minha história até hoje não me importa mais. Eu encontrei Jesus. Minha vida foi transformada. Eu já não sei mais o que fazer. Eu já não tenho mais o norte. Eu já estou agora todo desregulado, porque eu tive um encontro com o autor da vida. A pergunta de Paulo agora não é mais outra a não ser: o que é que o Senhor quer que eu faça? O alvo de Paulo mudou. Os projetos de Paulo foram transformados.
A vida de Paulo já não é mais aquela vida que decorre de uma história pessoal dele. Aí em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele próprio responde ao que ele está vivendo ali. Ele declara: na verdade, eu tenho por perda todas as coisas, tudo que eu aprendi, tudo que eu esperava da vida, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, todos os meus pensamentos, tudo agora não tem mais sentido, não me interessa mais, não me importa mais. Tudo isso para mim é perda, porque agora eu estou procurando algo totalmente novo, totalmente fora da curva, totalmente inusitado. Eu agora descobri que a minha vida não é definida pelos meus pais, pela minha família, pela religião que eu defendo, não é definida porque dizem de mim, pela minha reputação, pelo meu caráter. Não, a minha vida agora, ela é definida por Cristo Jesus. E ele diz: olha, agora tudo que eu sei, toda a filosofia, todo o conhecimento, toda a cultura, toda a religiosidade, tudo isso aí eu abro mão, porque eu quero algo mais excelente. Eu agora só quero conhecer mais a Jesus. Eu perdi tudo, e isso para mim é escória, é lixo, não vale nada, porque para mim o que importa é ganhar a Cristo, é viver com Cristo, é desfrutar da presença dele. Ele não queria saber da reputação dele, a fama dele. E isso está provado lá em Atos capítulo 9. Porque depois que ele se converte, que ele se encontra com Jesus, depois que ele tem um tratamento de choque com Ananias, ele vai para Jerusalém. E quando chega lá, aquele que era o perseguidor, ele agora estava sendo perseguido. Aquele que estava com espada na mão, com chicote na mão, agora era perseguido pelos judeus. E ele não estava nem aí do que iriam dizer dele. Antes de Jesus, ele tinha uma fama. Antes de Jesus, ele tinha uma reputação. Antes de Jesus, ele tinha um cargo. Antes de Jesus, ele tinha uma vida e tinha planos para o futuro. Mas depois que ele encontrou Jesus, ele não estava nem aí para mais nada. Pode falar o que quiser de mim, porque o que me importa é fazer a vontade dele. Paulo estava completamente rendido a Cristo. Isso me faz lembrar de outro episódio na Bíblia, rapidamente, que está em Lucas 19, capítulo 19, versículo 1 em diante. Porque quando Jesus chega na vida de alguém, irmão, muda tudo. Nada mais pode ser como era antes. Lá em Lucas 19 e 1, Jesus entra em Jericó, uma cidade milenar. Diz a história da civilização que é a cidade mais antiga do mundo, Jericó. E lá, passando por Jericó, ele se depara com uma personagem. Era o Zaqueu, pequenininho, chefe dos publicanos. E diz a palavra, era rico. Zaqueu era um cobrador de impostos, alguém que ocupava um cargo mal visto, alguém que era responsável, em nome do Império Romano, de arrancar as últimas moedas do povo da Palestina, e ali ele ganhava a comissão dele. Mas Zaqueu não estava nem aí, porque Zaqueu tinha um plano, Zaqueu tinha um projeto de vida. Eu quero ser rico, não me importa o que as outras pessoas vão sofrer, se elas vão passar fome, se vão perder a casa, eu quero ser rico. E Zaqueu era obstinado. Ele conseguiu riqueza, ele conseguiu poder. Mas de repente ele ouve: Jesus está passando por aqui. E ele procurou, por curiosidade, encontrar-se com Jesus. Mas ele não podia, porque ele era pequeno. Sobe em um sicômoro
para enxergar Jesus, e ele não sabia que aquele dia não seria igual aos demais dias. Por curiosidade ele sobe, ele fica ali observando, mas quando ele se depara com o olhar penetrante do Rei dos Reis, do Autor da vida, do Criador do universo, ele olha no olho de Zaqueu e encontra com aquele homem. E Jesus diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquele homem que tinha projetos individuais, planos pessoais, o objetivo dele era ter bens, riquezas, para que ele pudesse ter segurança, conforto, luxo, o que todo mundo deseja. Mas ele era a qualquer custo. Ele era um homem sensível, coração de pedra, duro, imbatível. Mas quando ele se encontra com Jesus, e ele desce e recebe ao mestre amado e leva para sua casa, e lá ele compartilha a mesa e o pão, ele diz: não tem nada que se compare com a presença de Jesus. Ele deve ter pensado ali: eu tenho fama, eu tenho riqueza, eu tenho patrimônio, nada me falta, mas tem um negócio que eu não tinha, eu não sabia que eu não tinha, eu estou descobrindo agora que eu não tinha, e eu sentia a falta disso, e tentava suprir a falta com dinheiro, com comida, com roupa, com patrimônio, mas agora eu descobri que o que me faltava era a presença dele. Era a presença dele. E Zaqueu, sem perceber, ele disse: eu posso perder tudo que eu ganhei. Ele percebe na circunstância que o povo estava dizendo para Jesus: olha, o senhor não deve ficar com esse homem, ele é pecador, ele é um publicano, ele oprime os pobres. E Zaqueu, naquele contexto de pressão popular, ele diz: Jesus, vem cá. Jesus, vem cá. Vamos fazer um negócio, Jesus. Eu vou dividir metade do que eu tenho com os pobres. E se eu defraudei alguém, Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas não sai da minha casa não, Jesus. Fica aqui comigo. Eu quero é a tua presença. Eu só não posso perder a tua presença. O que nos falta é a compreensão de que não há nada melhor, não há nada maior, não há nada mais importante, nada mais relevante do que estarmos na presença do Mestre amado. E a gente sabe, irmãos, que na correria da vida a gente é exposto a muitas provas, a muitas lutas, a muitas batalhas. Mas quem encontrou Jesus não fica olhando para isso. Quem encontrou Jesus não fica olhando para as dificuldades da vida, para os reveses da vida. Se ele encontrou Jesus, ele tem que falar como Paulo: a tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. E aí ele declara: olha, eu não vou ficar olhando para o que ficou para trás, não. O que passou, passou. Eu não vou ficar chorando leite derramado. Eu não vou ficar reclamando de onde eu vim, da minha família. Aquilo que ficou para trás não me interessa mais. Sabe por quê? Porque quando eu encontrei Jesus, eu vou prosseguir para o alvo. É nunca mais eu abrir mão da presença dele na minha vida. E é isso que é o céu. Antes de um lugar, o céu é um encontro eterno com Deus. O céu é um momento na história da minha vida e da sua vida em que nunca mais nós vamos sair da presença do Pai. Nunca mais nós vamos abdicar da intimidade do Pai. Nunca mais nós vamos estar frustrados pela momentânea separação da presença física do Pai.
Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: você pode antecipar o céu. O próprio Mestre Jesus, ele declara que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus entre nós significa a presença de Jesus em nós. O que você é capaz de fazer para não abrir mão da presença dele na sua vida? Paulo, ele encontrou Jesus de uma forma tão profunda, de uma forma tão especial. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para você o seguinte: talvez você tenha estado na igreja durante muito tempo, simplesmente porque alguém te trouxe aqui, simplesmente por tradição, por costume, simplesmente por uma questão familiar, simplesmente porque o ambiente é agradável. Talvez você já esteja aqui há muito tempo e talvez você não tenha encontrado a presença de Jesus na sua vida. Porque na hora em que você encontrar a presença dele, nada mais vai importar na sua vida. Você não vai se deixar distrair pelas expectativas momentâneas dessa vida, pelas distrações que Satanás apresentam para te dar um prazer superficial, momentâneo, que gera o mesmo efeito de uma droga como a cocaína. Dá um pico de prazer, mas em seguida é tristeza profunda. Porque o pecado é isso. São as distrações de Satanás tentando tirar você da presença de Deus, da presença do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo declara, eu já estou encerrando, em Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a sofrer necessidade. Eu sofro tudo, eu vivo tudo, eu experimento tudo, eu posso todas as coisas, desde que a minha força esteja no Senhor Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode vir o que vier. Lá adiante ele declara: seja lá o que for, a morte, a vida, a doença, a enfermidade, o abandono, a solidão, a dor, seja lá o que for, nada pode me separar do amor de Deus. Eu abro mão de tudo, eu só não abro mão da presença dele, porque a presença dele não se compara às maiores riquezas que o mundo tem para me oferecer. A presença dele não se compara aos maiores prazeres que o mundo tem para me oferecer. Um belo dia Jesus está em Betânia, lá em Marcos 14, 3 em diante. Ele está ali, reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, e do nada vem uma mulher com um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro. Lá adiante nós lemos que custava 300 dias de trabalho. Se fosse uma diária de um pedreiro a 160, multiplica por 300 aí, os matemáticos, e você vai encontrar um valor considerável. 300 dias de trabalho. E aquela mulher, quando se encontra com Jesus, desesperada, não tendo o que fazer, ela pega toda a sua economia, tudo aquilo que ela juntou, provavelmente para uma necessidade futura, e ela derrama sobre a cabeça do mestre amado. Ela declarou ali publicamente: nada mais me importa diante da presença do Senhor, a não ser declarar que Ele é a razão da minha vida. Aquela mulher entendeu que não tem nada que tenha mais valor do que a presença de Jesus. A gente precisa continuar, irmãos, prosseguir para o alvo que é Jesus. Nós não podemos desistir, porque vale a pena batalhar pela presença do Senhor em nossas vidas.
Vale a pena continuar a jornada. Vale a pena, porque nada, nem a morte, pode nos separar da presença do Pai. Você pode dar um amém nessa noite? É o teu remédio, Jesus. Vamos adorar um pouquinho nessa noite? Não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim.